sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, provações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo e sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Boa noite aos amigos e amigas, bem-vindo à 9ª live do Papo com Graça. A pandemia do novo coronavírus atingiu em cheio a vida de mais de 1,5 bilhão de alunos em todo o mundo. Autoridades especialistas se uniram para repensar uma nova escola para uma nova era, de uma educação de espaços físicos esvaziados, onde a virtualidade tornou-se a única ponte de interligação entre o educador e o educando. O isolamento social ampliou velhos desafios na educação brasileira. Também expôs com muita viralidade antigas e históricas feridas sociais, que aprofundou também o abismo entre o ensino público e o ensino privado. As aulas remotas levaram escola para dentro da casa do aluno e reinventou o cotidiano de milhares de famílias, onde os pais, os tios, os avós
tiveram que se tornar professores da noite para o dia, supervisores e coordenadores dos seus próprios filhos. Enfim, nós estamos vivendo hoje um chamado novo normal na educação. Há muita coisa para ser observada, compreendida e reinventada. O momento também é de muita resiliência, de também prestar atenção nas mudanças e fazer delas uma escada para um novo fazer, para um novo viver educação. São dias de profundas incertezas, de garantias. Nós temos apenas a fé. E a fé, é bom que nós sigamos o conselho do velho poeta. Andar com fé é bom, porque a fé não costuma falhar. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, mais uma vez. Essa que é a 9ª live do Papo com Graça. Hoje, aqui para falar conosco sobre o tema Educação em Tempos de Pandemia, recebendo aqui com muita honra o nosso convidado especial, professor André Bezerra, ele que é diretor da Escola Profissionalizante do município de Amontada. Quinta-feira passada, nós tivemos, lamentavelmente, alguns problemas técnicos e tivemos que interromper a nossa live logo no início, né? Não deu tempo nem a gente iniciar esse tema tão importante de uma necessidade de que se debata, que se fale, que se troque ideias sobre um tema que hoje é extremamente recorrente, não só para o Brasil, mas em todo o mundo, da necessidade de nós compreendermos como eu já disse, esse novo normal na educação. Aqui conosco na técnica, Augusto Bellarmino, que está ali, pastor Arthur e o nosso querido Jorge Pinheiro. Mais uma vez aqui a participação especial, trazendo conosco belíssimas canções, nosso querido João Edson, e agradecer, né, ao André. Muito obrigado, André, mais uma vez por você ter encontrado aí eu sei que a agenda do educador, de quem está trabalhando, do profissional de educação nesses dias tem sido bem complexos, né, bem agitados, sobretudo quem está na direção de escolas e mais precisamente aqui no seu caso a escola pública, né, profissionalizante. André, seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença, é um grande prazer recebê-lo aqui. O André também, que é diácono oficial aqui da nossa igreja. Boa noite, André, seja bem-vindo. Boa noite, Aristarco, boa noite a todos aqueles que nos assistem, e é sempre uma grande honra, né, poder dar a nossa contribuição, né, dentro de ações que são promovidas pela nossa igreja, como é o Papo com Graça, e, acima de tudo, falar sobre um tema tão importante, como você bem frisou, educação, ela faz parte, né, como já dizia, né, educação, ela transforma vidas. Então, é um tema extremamente importante e que, com certeza, tem se adaptado a essa nova realidade, né, que a gente está vivenciando desde o mês de março. Então, é sempre uma honra, é sempre um grande prazer estarmos aqui, nesse bate-papo aqui, falarmos sobre coisas, né, que são importantes e que a gente gosta. Perfeitamente. Essa é a nossa 9ª live, viu, do Papo com Graça, que é uma realização da primeira igreja presbiteriana de Itapipoca e sob a direção da UPH, que é a União Presbiteriana de Homens, trazendo aqui todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, aos amigos Hoje nós estamos no Instagram, né, Jorge? Um abraço aos amigos que nos acompanham fielmente pelo Instagram e também hoje no YouTube. Nós não estamos no Facebook hoje, né? Mas muito obrigado pela companhia e a fidelidade de todos vocês. Meu caro professor André, nós falávamos antes de sermos interrompidos por problemas que estão acima da nossa capacidade, na quinta-feira passada, você falava como é que foi da sua experiência lá, né? Como a escola lá, como você, como os profissionais, as famílias foram impactadas, né? No dia 17 de março, se eu não estiver enganado, desse ano, onde o governador do estado foi
mediante a todas as circunstâncias, forçado a assinar um decreto e cancelando temporariamente, né, suspendendo as aulas presenciais. E nos conte aí, André, como é que foi lá, como é que foi recebido e como é que você está caminhando juntamente, não só com os profissionais, mas com a família, sobretudo, né? Sim, sim. Dando continuidade àquilo que a gente havia conversado, no dia 17 de março, a própria mídia em si, ela já divulgava essa nova pandemia. E a velocidade com que ela se espalhava por todo o mundo. Mediante a isso, ainda no dia 17 de março, né, nós, o Núcleo Gestor, quero até mandar um abraço para todos os membros do Núcleo Gestor, da EP Gonzaga Mota, lá em Amontada, né, são pessoas assim muito competentes e compromissadas, e a gente conversando sobre essa possibilidade, nós decidimos passar, ainda no dia 17, em todas as turmas da escola, levar para os nossos alunos e para os nossos professores o cenário que estava se desenhando e sobre a possibilidade de, no dia seguinte, já paralisarmos as nossas ações. Isso se concretizou. Não é? No final da tarde, nós fomos informados, como você bem frisou, através de um decreto, né, baixado pelo nosso governador, que, sensivelmente muito preocupado com a saúde, né, com a vida, ele suspendeu as nossas aulas presenciais, porque a partir da semana seguinte nós já iniciamos com o nosso estudo remoto. E naquele momento, nós tivemos essa conversa com os nossos alunos, demos algumas orientações para eles, né, conversamos com os nossos professores, mas eu acredito que nem o mais pessimista de todos passou pela sua mente que nós teríamos tanto tempo assim afastados, né? Naquele exato momento, nós pensávamos que, a princípio, o termo quarentena, né, ficou na nossa cabeça a ideia de apenas 40 dias, né? E aí, assim, a gente saiu, de fato, né, com esse propósito de manter o isolamento social, que até hoje é a única forma adequada de se prevenir. E nós saímos de lá certos de que voltaríamos breve, né? E o cenário foi mudando, e se falando muito em pico, né, em onda, e lá vem, quando é que esse pico vem? Essa semana não é, na próxima não é. E dessa forma nós concluímos o nosso primeiro semestre trabalhando com os nossos alunos. A gente estava até conversando um pouco antes aqui, né, os nossos professores, a quem eu também mando um grande abraço, tiveram que se reinventar. Eu costumo dizer que hoje o professor, além de lecionar, né, ele é produtor de vídeo, né, ele teve que adquirir outros... Essa cadeira, essa disciplina não tem faculdade nenhuma de pedagogia. Não. Eu estava até vendo uma pesquisa em que menos de 10% dos nossos professores que estão hoje em sala de aula tiveram, durante a sua formação, qualquer cadeira que fizesse alguma vinculação com o cenário que a gente está vivenciando hoje. Então, como eu costumo dizer muito para os nossos professores, né, comunidade de uma maneira geral, nós tivemos que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Foi mais ou menos isso, né? Então, assim, conseguimos concluir o nosso primeiro semestre, tivemos um diálogo muito próximo com os nossos educadores, reuniões, como você disse, nós estamos à frente da escola, irá completar 1 ano agora, na próxima semana, e assim, o primeiro semestre teve ocasiões em que eu tive 4 reuniões virtuais por dia. A gente chega a passar, em alguns casos, até mais do que 8 horas, sentado, né? E isso tem se repetido, tem feito parte da nossa rotina. Então, assim, diálogo constante com os nossos alunos, diálogo constante e aprimoramento junto aos nossos professores, dando muito apoio, dando muito suporte. E família. A família é essencial. A gente precisa manter esse diálogo muito estreito com a nossa família, até porque, assim, como você estava dizendo, eu estava relembrando aqui um ponto importante. Essa pandemia ela serviu também para mostrar
e deixar muito claro, né, as diferenças sociais que nós temos dentro das nossas escolas, né? Então, assim, quando estão todos fardados, para a gente que olha, assim, é todo mundo igual. Tendência normal que a gente tente padronizá-los, né? Exatamente. E aí, assim, diante desse cenário, em que, como você tão bem frisou, o celular hoje, ou um notebook ou um tablet, passou a ser um material escolar essencial, essa desigualdade socioeconômica, ela se tornou muito mais evidente. E nós temos que buscar alternativas, porque não devemos esquecer, escola é um espaço de inclusão, em especial a escola pública, né? E aí, assim, a gente teve que se reinventar, buscar alternativas para que a gente pudesse superar todos esses limites. E a família, assim, ela é essencial. Inclusive, realizando reuniões, como eu havia dito para você antes, né, realizando reuniões virtuais com essas famílias. E, para nossa surpresa, o número foi muito bom mesmo. Um número expressivo de pais. Você vê reuniões em que a gente fazia, que tinha a presença aí de aproximadamente 120, 150 pais. Né? E quantos alunos são lá hoje? E a nossa profissionais escola, que trabalham lá? a nossa escola, a EP Luiz Gonzaga Fonseca Mota, né, na nossa cidade aqui, filha de Tapipoca, né, amontada, hoje a gente conta com uma matrícula de 309 alunos e ofertamos 5 cursos profissionais. É na sede mesmo. Né? Isso, fica bem na sede, naquela avenida principal, praticamente assim, em frente à prefeitura. Tá certo? Então, hoje a gente conta aí, juntando todos os colaboradores que a escola tem, a gente conta com 40 pessoas. Então, é uma escola de tempo integral, onde o nosso aluno ele é recebido às 7 horas e fica conosco durante todo o dia, e as aulas elas terminam às 16 horas e 40 minutos. Então, ele vai ter aí 9 horas de aulas por dia e são servidas as 3 refeições para todos eles. E aí são 5 cursos, né? Administração, informática, aquicultura, finanças e logística. São os 5 cursos que a gente oferta. Muito bem. Você falou, André, que você terminaram o primeiro semestre, né? Dentro das circunstâncias, com relativo êxito, né? Daquilo que as limitações dessa pandemia trouxe para todos nós. Mas vocês utilizaram que ferramentas lá, que mecanismos de comunicação? Como eu havia dito, nós fomos nos reinventando e aprimorando. Como nós tivemos o contato presencial com os nossos alunos até o dia 17, se não me falha a memória, foi uma terça-feira, não estou bem certo disso, mas foi uma terça para quarta, algum dia assim. Na semana seguinte, a partir da segunda-feira, nós já iniciamos no restante da semana, a quarta, quinta e sexta, juntamente com um projeto que tem sido assim fundamental em todas as escolas do estado, chamado Diretor de Turma. Então, através desse projeto, nós criamos grupos específicos de estudo utilizando a ferramenta do WhatsApp. Essa foi a primeira ferramenta que nós utilizamos. Até como forma do professor ele estar compartilhando material, em que os alunos precisariam estar fazendo todo esse material de forma remota e estar recebendo também. Bom, mas com o passar do tempo, a gente foi vendo que era possível agregar a esta ferramenta outras, né? Então, assim, hoje, o que é que nós utilizamos hoje? O governo do estado fez uma parceria com o Google, e aí todos os alunos da nossa rede estadual, mais de 400 mil alunos, eles receberam um e-mail institucional. E todos os nossos professores também. Através dessa parceria com o Google, nós estamos hoje usando muito uma ferramenta chamada Google Meet. Esse Google Meet, ele permite fazer reuniões com videoconferências de até 250 pessoas. Então, é essa ferramenta que nós temos utilizado para os nossos alunos, para reuniões com os pais, reuniões entre o núcleo gestor, reuniões com os nossos professores, né? Então, de uma maneira geral, tem sido uma ferramenta muito útil. Essas que eu falei são apenas 2, né? Tem o Instagram, nós temos muitos dos nossos professores que utilizam o próprio Instagram, fazem lives, né? E é muito interessante, porque tanto no Google Meet como no Instagram, há uma interação em tempo real. Porque uma das maiores reclamações que nós ouvimos e sentimos também por parte dos nossos alunos
é tentar trazer para esse mundo virtual aquela interação que é essencial e que existia dentro da sala de aula. Foi impedida pelo isolamento social, né? Exato. A presença física. Então, essas ferramentas, o Instagram, o Google Meet, né, ela tem sido muito utilizada. Fora isso, né, existe uma outra ferramenta também, que é o Google Classroom. Né? Essa ferramenta ela tem sido também muito utilizada pelos nossos professores, também é uma importante ponte, né? As provas elas são aplicadas lá, o professor faz um agendamento, recebe esse material, né? Então, assim, a gente tem, como eu havia dito, se reinventado. A gente tem aprendido e tentado repassar para os nossos alunos esse material com a melhor qualidade possível, porque nós entendemos que o prejuízo ele é inevitável. Mas se nós pudermos fazer alguma coisa para minimizar os impactos dentro desse processo, nós não vamos medir esforços. Perfeitamente, professor André, que é diretor da Escola Profissionalizante em Amontada. E, André, eu ouço muito falar, já ouvi, certamente também, e os amigos que nos acompanham no YouTube e no canal, também no Instagram da igreja, até especialistas disseram, esse é um ano perdido para a educação. Você concorda? Se não, por quê? O que se pode de positivo tirar de tudo isso, né? Lamentar certamente a toda uma consequência de separação física, relacional, que é inerente ao processo, ao fenômeno da educação, mas há muita coisa interessante em tudo isso, né? De crises, se cresce, se inventa, se reinventa, como você está usando bastante, e esse é o termo mesmo, né? Quero, inclusive, mandar um abraço aqui aos professores lá do Colégio Alpha Baby, Júnior Teixeira, que sempre nos acompanham, e, cara, eu não canso de elogiá-los, porque se há um tempo dos professores, em todos os aspectos, esse é o tempo do educador, e a eles, aos seus professores também, lá, todos que nos assistem, eu me curvo ante a essa capacidade resiliente de todos vocês. Mas esse ano é perdido para a educação? Aristarco, é como eu havia dito, tivemos prejuízos, mas eu não considero esse ano como um ano perdido. Exatamente porque existem dois personagens, e são os personagens principais, e nós que vivenciamos a realidade da sala de aula, a realidade da educação, a gente vê o grande esforço que esses dois atores, eles estão fazendo todo santo dia. O primeiro dele, professor. O professor, mesmo diante de toda dificuldade, mesmo diante de toda limitação, ele tem buscado colaborar, ele tem buscado contribuir para que o aluno tenha o menor prejuízo possível. Então, assim, eu não posso dizer que é um ano perdido, porque eu acompanho todos os dias o esforço. Eu vou falar da escola do qual eu faço parte, porque a gente está mais próximo, mas é como você disse, todos estão passando por isso. Né? Todos estão passando por isso, estão buscando alternativas para que o aluno ele possa ter uma aprendizagem. E o outro ator é o próprio aluno. Nós, como eu havia dito, nós fizemos reuniões, não apenas com os líderes de sala de aula, de maneira virtual, mas também com todos os nossos alunos. E assim, a gente fica... quando eu vou para uma reunião dessa, a gente já vem preparado para motivá-los. Mas acredite que quem fica mais motivado sou eu. Você sai mais motivado do que quando você entrou. Quando você percebe o esforço que muitos estão fazendo. A gente pode perceber alunos que, por exemplo, não tem um sinal de internet em casa, mas o vizinho tem, e às vezes conseguem pegar o sinal até sem muito acordo, vamos assim dizer, mas assim, não medem esforços. Eu conheço alunos e deram um depoimento para mim, André, mesmo com muito esforço, né, além daquilo que a escola pública hoje estadual, né, notório aqui, eu não posso jamais também deixar de mencionar, né, a escola pública hoje do Estado, ela tem tido assim um aporte, um acompanhamento, um apoio muito forte. Quero aqui
dar o meu agradecimento em nome de toda a nossa comunidade ao nosso professor Lucas, né, coordenador aqui da nossa regional, né? Então, assim, tem feito assim muito, mas mesmo assim os próprios alunos ainda têm buscado mais. Nesse período agora de férias, por exemplo, no mês de julho, né, que vai encerrar amanhã, desde o início do mês, que o governo do estado ele está promovendo aulões preparatórios para o Enem, né, de forma gratuita para todos os alunos da rede. E essa preparação para o Enem, esse cuidado vai até o dia da prova. E após a prova também. Porque assim que sai o resultado, a gente corre e acompanha o resultado e olha qual foi a nota de um aluno para tentar encaixar ele na universidade. Então, assim, a minha opinião, vamos ter prejuízo? Vamos. Isso é inegável. Mas dizer que é um ano perdido, eu não acredito nisso pelos dois motivos, né? Primeiro, pelo esforço que o nosso professor faz, e segundo, pelo esforço que o aluno também está fazendo e não mede esforços para que ele possa aprender e se preparar, que no nosso caso, não apenas para a universidade, mas para o mercado de trabalho. Perfeitamente. Enem, que se eu não estiver enganado, foi adiado. Sim, né? Sim. Janeiro. Era novembro, se não me engano, agora isso, janeiro, né? Janeiro. Só aí nós já temos mais impactos, né, sobre a vida do aluno, esta dúvida, né? Sim. Você falava do esforço, né, de profissionais e do educador e do educando. Eu me lembrei da historinha que, como diz a música lá do grande Erasmo Carlos, eu que faço parte da rotina de uma delas, né, a minha esposa, mandar um abraço para ela, inclusive, já eu cito aqui o nome do pessoal que está nos acompanhando no Instagram sempre, o carinho do acompanhamento de vocês, e ela, assim, muitas vezes entra para 8, 9, 10 horas da noite respondendo a alunos, e é um outro fator também muito interessante, porque o professor passou ele é professor 24 horas sempre, né? Mas a vocação do educador, ela é ininterrupta, sempre, né? Leva trabalho para casa, não encerra ali, quando fechou a porta da sala, vai embora, a galera acha que termina ali. Não, na verdade... Está apenas começando. Está apenas começando um novo turno, né? Exatamente. E agora não tem mais turno, é um turno só, é o dia e a noite toda, né? E um dia eu vi uma cena, vou dizer, engraçada, seria bem engraçada se não fosse um pouco trágica, né? Que era uma aluna, e ela ensina lá no deserto, tem alunos lá do interior do deserto que fazem esse percurso, a gente estava falando agora há pouco da problemática do transporte escolar, né? Que é outra preocupação muito grande. É uma grande preocupação que a gente tem. E aí ela disse, Aristarco, olha essa situação aqui. Eu estou falando aqui com a aluna minha, a fulaninha, e ela está aqui. Professor, eu estou querendo falar com a senhora, mas não consigo. Minha filha queria usar a internet, eu não tenho internet de casa, estou aqui pegando do vizinho. Aí ele disse, mas procure aí um local. Eu disse, professor, eu já estou em cima de uma pedra aqui. Aí eu disse, puxa vida, que coisa, né? Então, fiquei aqui na minha memória imaginando a cena de uma aluna procurando uma pedra para ela subir mais alto, para que ela pudesse alcançar o sinal da internet, para poder comunicar-se com a professora do compromisso da responsabilidade. Sim. Né? Que ela tinha com a aula dela. Isso que você falou me trouxe até um outro caso que aconteceu lá na escola, e é muito comum. Nós temos alunos que não moram na sede do nosso município. Eles moram em localidades que, por incrível que pareça, estamos em pleno século XXI, mas não há sinal de celular ainda. E eles, às vezes, vão ou pagando, ou iam de bicicleta, porque teve um período até que o próprio transporte, né, ele estava proibido, né? Então, assim, eles iam de bicicleta para casa de algum parente, contrariando até a recomendação da própria escola de manter o isolamento social, né? Mas eles iam para não deixar de cumprir aquele compromisso de devolver aquela atividade que o professor tinha proposto. E aí eu quero até abrir um parênteses aqui. Nós temos também uma outra preocupação, e que a escola não tem, mais uma vez, falo, medido esforço. Nós temos alunos, e como eu havia dito, que esse período agora em que a gente está, ele ficou muito claro essa diferença socioeconômica, né, essa desigualdade que nós temos dentro do ambiente, ficou mais, né? Né?
E aí, assim, nós temos alunos que não têm celular. Não tem celular, né? Não tem celular por uma questão financeira. Às vezes não tem celular porque na localidade onde mora não pega sinal, então não faz sentido eu ter, né? E aí a gente teve que, enquanto escola, também buscar alternativas para não deixar esse aluno de fora. Então, nesses casos específicos, o que é que a nossa escola tem feito? A gente tem feito a impressão de todo o material que o professor trabalha de forma online e nós estamos fazendo a entrega desse material para esses alunos, né? Então, assim, a nossa ideia de fato Ninguém é de inclusão. Está ficando Não, excluído, não, né? não. A nossa ideia é nenhum a menos. Compartilhar esse conhecimento com todos. Perfeitamente. Agradecer aqui aos amigos e amigas do Instagram, né? A Renata Negreiros, o Edilberto, né? Nosso querido Edilberto. Edilberto é Quixadá ou Canindé hoje, que ele reside? Canindé, né? Canindé. Grande abraço, Edilberto. A Jaqueline, o Márcio Bragas, a Silvia Valéria, a professora Silvia, a professora Nirla também, né? Tem um nome aqui que a letra do Jorge me derrubou agora, viu? Vou ficar devendo esse nome aqui, Jorge, depois tu me diz. Abraço à minha queridíssima colega de trabalho, Virgínia Andrade, toda a família Andrade em casa, né? Abraço para a Aurora também, a Valéria Tomé, Vasti Prado também, mais um educador, né? Dos educadores estão todos ligados aqui com a gente hoje, né? A Rita Fontinelli, meu queridíssimo, prezado, nobríssimo Júnior Teixeira, pastor Carleandro, dá um abraço aqui aos nossos pastores, né? Falei aqui do pastor Arthur, que está diretamente aqui ligado com a gente nesse projeto do Papo com Graça, desde o início, está ali sentado ali na técnica com o Augusto Belarmino. Mandar um abraço também ao pastor Carleandro, que também está no Instagram nos acompanhando, e ao pastor Armando Diógenes. E tem uma pessoa que eu não sei se você conhece, a Roberta Ramos. Professora Roberta. Por acaso, professora Roberta, também mais educadora. Muito obrigado, Roberta, a honra da sua companhia. E a Margarida Souza, esse pessoal todo, nos acompanhando no Instagram. E temos também no YouTube, né, Guto? Então, o pessoal aí do YouTube. Nós somos muito gratos. Todas as quintas-feiras, aqui a partir de 20 horas, com o Papo com Graça. André, quanto ao possível retorno, nós temos, se eu não estiver enganado, lá no Amazonas, mais precisamente Manaus, já retornaram as aulas das escolas particulares. No Brasil, é a primeira experiência de retorno. Brasília ia retornar agora, mas me parece que um juiz de primeira instância deu uma liminar e adiou para mais 10 dias, se não estiver enganado, o reinício dessas aulas. Temos alguns sindicatos de profissionais de educação estão contestando esse retorno. Nós temos, certamente, alguns pais. Fortaleza, essa semana, teve uma carreata de pais das escolas particulares. O Sinep está pressionando bastante. Eu creio que o governador Camilo Santana, eu acho que os governadores, né? Os governadores estão passando por uma pressão muito grande, por vários e inúmeros aspectos. Nós temos a questão dos pais que voltaram a trabalhar, né? Estavam em home office, em casa, e aí eu deixo com quem meu filho, eu não posso acompanhar a aula remota, e a gente também passa por essa questão lá na escola privada. E como é que você vê isso, André? Como é que você entende? É interessante voltarmos agora? Como é que o seu profissional lá da sua escola trata isso? Como é que os nossos amigos professor, se citou agora da CRED, né? Como é que está pensando isso? Como é que, de uma forma geral, para a escola pública, é bom voltar agora, não é? Há aspectos que sinalizam também uma possibilidade que Deus nos livre de uma segunda onda desse negócio aí, desse vírus, que ainda há muito de que se conhecer dele, né? Aristarco, como eu havia falado, uma das nossas rotinas dessa nova realidade que a gente tem hoje é o trabalho home office, né? Ao longo desses 4 meses, nós temos realizado quase que diariamente reuniões tratando exatamente sobre isso. Nos foi proposto pela nossa regional que as escolas da nossa CRED 2, elas iniciassem uma discussão, né, a construção de um plano para o possível retorno das nossas atividades presenciais.
E assim fizemos, né? Cada escola criou um comitê. Esse comitê ele é formado por representantes de todos os segmentos, né? Alunos, pais, professores, funcionários, todos. E dentro desse segmento nós trabalhamos alguns eixos. Governança, primeiro deles, que visa organizar toda, digamos assim, toda estrutura externa, né, desde a sociedade ao transporte, que sempre é uma preocupação muito grande. Nós sabemos que a maior parte dos alunos da rede pública, eles utilizam transporte, né, precisam desse transporte, né. Então, tudo aquilo que diz respeito à questão externa, ele é tratado dentro desse eixo. Existem outros eixos, que é a questão administrativa financeira, né, porque nós sabemos que a escola ela precisa se readequar, né, propor algumas mudanças e adquirir também, né, alguns equipamentos. Tivemos... Há um custo, com certeza. Sim, né? tem um custo para isso. Temos um outro eixo, que é o eixo pedagógico, a parte curricular, que mexe toda essa metodologia, todo o nosso currículo. Carga horária, avaliação. Isso, tudo. E o último eixo, que é gestão de pessoas. Na verdade, quando nós conversamos isso, sempre foi dito para todos, o mais importante é a vida. Nós não temos data para voltar de forma presencial. Até porque, como eu havia dito, remota nós não paramos. Né? Paramos agora no mês de julho por conta das nossas férias. Mas segunda-feira a gente já tem o retorno das nossas atividades remotas. Então, assim, em nenhum momento a SEDUC, ela colocou para qualquer gestor, para qualquer escola, uma data específica, até porque isso depende de vários fatores. Né? Depende do fator de um município, como é que está o índice de contágio, né? E aí, pensando nisso, o governo ele colocou um plano de retomada e dividiu isso em fases. A educação estava na 4ª fase, do qual apenas Fortaleza está presente. Diante do cenário que a gente vivenciou, e o nosso governador muito preocupado, né, com a questão da vida, ele retirou a educação dessa quarta fase. Então, assim, hoje, se você me perguntar, André, tem uma data já determinada, específica, para que as escolas públicas elas retornem às suas atividades presenciais? Não há uma data específica. Né? Por enquanto, é aquilo que eu disse. Todas as escolas construíram esse plano e estão aprimorando, adequando. Estamos aguardando ainda alguns protocolos que serão construídos pelo governo do Estado, juntamente com o corpo técnico, para algumas ações que as escolas obrigatoriamente precisam fazer para garantir exatamente isso, a segurança, né, essa higiene, pensando unicamente, exclusivamente na vida, em preservar a vida. Então, hoje não há nenhuma... Você tem que pensar, só te interrompendo, na vida do aluno, né, do profissional, sim, sem sombra de dúvida, e também da família, dos amigos, dos vizinhos, que esse aluno certamente está inserido e vai voltar depois da aula para essa, né? Só complementando isso que você falou, nós realizamos na nossa escola uma pesquisa com todos os nossos alunos. Essa pesquisa, ela inclui exatamente isso, né? Alguns pontos foram abordados dentro da pesquisa e, dentre eles, né, fazendo menção a esse ponto que você colocou, nós queríamos saber, por exemplo, se na residência desse aluno, se tinha alguém que fazia parte do grupo de risco, né? Se esse aluno ele tinha alguma comorbidade ou algum familiar também tinha, né? Nós fizemos, se ele trabalha com alguém na área de saúde, se ele teve contato com alguém, por exemplo, que já ficou contaminado, que teve alguma coisa, o transporte, de que forma esse aluno chega até a escola, porque, como você bem frisou, é um ponto importante e que, às vezes, assim, a gente faz uma parceria com secretarias municipais de educação, né, que tem sido um parceiro forte também, mas, assim, o transporte ainda continua sendo um ponto muito preocupante, porque alguns desses alunos, e aí eu vou citar até a experiência da própria escola em que trabalho,
eles utilizam o transporte particular, vai pagando. E aí, assim, é preciso ter um trabalho de diálogo, é preciso ter toda uma preparação, e nós nos colocamos, enquanto escola, a fazermos uma formação com esses motoristas, mostrando para eles quais são os protocolos de segurança que eles precisam ter durante esse deslocamento. Então, assim, as escolas elas já estão com esse plano em fase de construção, estamos apenas aguardando alguns protocolos que serão divulgados pelo governo do Estado, mas, assim, uma data específica para as atividades presenciais nós ainda não temos. A única certeza que temos é que, a partir da próxima semana, segunda-feira, nós vamos dar início às atividades remotas. Perfeitamente. Acho que essa é uma questão que é uma pergunta que está no consciente coletivo de todos os pais, de profissionais, né? E aí, quando é que retorna? Sempre eu encontro um pai lá da escola e ele, qual é a previsão e tudo, e é essa resposta que eu dou para eles, que a escola trabalha com hoje, né? Com o real, preparando-se eventualmente para esse novo normal que está sendo chamado, mas previsão mesmo nós não temos nenhuma, né? Há experiências de retorno na Europa, também na Ásia, e o que a gente leu a respeito é de que houveram, né, novos casos, a China mesmo. Essa semana eu li que 102 casos lá numa província foi detectados de novo infectados. Lá na Coreia e China eles adaptam quando acontece um caso na escola, não só a escola, como o bairro todo é isolado, né, e tem um controle muito bem feito nesse aspecto, e eles saem, como é que eu posso dizer, fazendo toda a análise do percurso daquela pessoa, onde ela passou, é o que você estava falando agora, né? A família, se alguém da família já foi infectado, qual é o transporte que você chega. Então, há uma série de minúcias que tem que ser observada para que se dê o retorno das aulas presenciais. Eu creio que ainda vai, isso é um achismo meu, né? Claro que a gente analisa sobre fatos, que ainda vai demorar um pouco esse retorno. Apesar de que o Conselho, e agora eu quero que você fale sobre isso, o Conselho Nacional de Educação, ele emitiu um parecer, né, que fala mais ou menos sobre isso, né, dando à escola essa questão do ensino híbrido, né, e respeitando as famílias que têm algum caso de comorbidade, que têm dificuldade de não retornar, o pai que não quer retornar. Como é que você está vendo isso aí, André? Esse ponto que você colocou, ele é extremamente importante, até porque, assim, como você bem frisou, o Conselho Nacional de Educação, ele lançou algumas normas, trazendo algumas orientações sobre essa possibilidade do retorno presencial. Semana passada, o Conselho Estadual de Educação, ele também lançou algumas orientações sobre esse possível retorno presencial. Porém, é preciso que se tenha muita atenção com relação a isso, né? Porque já tinham alguns pais, né, e algumas pessoas que não entenderam bem ou que pegaram o documento apenas em algumas partes e levantaram a seguinte ideia: o Conselho Estadual de Educação disse que todas as escolas devem permanecer na forma de ensino remoto até o dia 31 de dezembro deste ano. E aí, na verdade, lendo o documento na íntegra, não é isso. Na verdade, o Conselho Estadual de Educação, ele permite a possibilidade, caso a instituição queira ou a rede assim deseje, ele deixa muito claro isso, ele pode continuar com o ensino remoto, né? Também, como ele não descarta a possibilidade de, caso tenhamos o retorno das atividades presenciais, que elas possam acontecer nesse formato híbrido. Ou seja, o aluno, enquanto o professor está com um grupo limitado na escola, um outro grupo está acompanhando atividades online. Tá
Tá certo? Então, essa é a interpretação que deve ser feita. Ele orienta, ele dá essa condição. Caso a rede ela faça essa opção em permanecer com estudo remoto, está liberado. Caso queira fazer o ensino híbrido, também está. Aí é uma decisão que vai caber ou a escola, no caso a escola particular, através da sua associação ou seu sindicato, ou através das redes, uma decisão da rede municipal ou estadual. O que me parece claro, que a única coisa que se garante é que o ensino remoto, né, esse virtual, ele vai valer caso se vá até dezembro, né? Mais ou menos isso? Isso é importante também que se frise, né? Porque, assim, muito se discutiu sobre essa, como é que eu posso dizer, sobre essa validade. Será que isso vai valer ou não? Se não me falha a memória, eu acho que foi o estado de São Paulo que até acenou com a possibilidade, porque nós sabemos, por exemplo, que o ensino médio são 3 anos, e o estado de São Paulo, ele acenou com a possibilidade de ter aí o 4º ano no ensino médio, né? Exatamente atendendo aí algumas exigências, né, de alguns pais, de alguns alunos, né, que estavam sentindo essa necessidade, né, devido às limitações, porque o fato é que também há limitações. Mas é exatamente isso que você disse. Ele regulamenta esta ação para que as redes, para que as instituições, elas possam dar continuidade ao ensino remoto e que ele, sim, é válido, desde que haja um registro para isso. Isso é muito importante, né? As avaliações, elas precisam ser feitas, frequência precisa ser feita, o registro daquelas atividades que são realizadas precisa ser, sim, realizado, tá certo? Então, existe, sim, uma formalidade para que isso possa ser válido. Perfeitamente. Muito bem. Bom, no meu relógio aqui está faltando 8 minutos para as 9 horas, um assunto extremamente vasto, né? Por demais também importante. Abraçar aqui também a Ivana, né, que está lá em Fortaleza, minha querida cunhada, Ivana Prado, que também é educadora na área de educação, lá a tia Leia, né, lá em Fortaleza, Gilvani e João Barroso, né, a Gleice Teres também, educadora, ao meu querido Lázaro Nicolau, a Aline Kessia, a Simone Marques, Alberto Teixeira, e acho que é o Wilton Graciano, se a letra do Jorge não estiver me derrubando novamente, viu, Jorge Pinheiro? Muito bem. Agradecer a você do YouTube, agradecer a você do Instagram, por essa companhia. Hoje a gente está aqui falando sobre educação em tempos de pandemia, recebendo aqui a presença ilustre do professor André Bezerra, ele que dirige lá a Escola Profissionalizante de Amontada Gonzaga Mota, né? Com cerca de 300 alunos? 309 alunos. 309 alunos, falando da sua experiência, falando dos impactos lá na comunidade, né? André, quais dentro do plano de retomadas, né, que você falou agora há pouco, que todas as escolas estão trabalhando, reunindo para isso, lá no Colégio Alfabeto também já trabalha nos preparativos em caso de retorno à aula presencial. As medidas aí principais que tem toda uma estrutura, né, todo um cuidado sim, tem. para que isso ocorra com bastante cuidado. Tem a questão da distância, do distanciamento. Em se colocando como daqui para frente a questão do ensino híbrido, tanto presencial como vai ficar bem mais, como é que eu posso dizer? Vamos dar um tempo trabalhoso, né? Bem mais complicado para a direção, para os profissionais, né? Porque aí a gente está quebrando um pouco a cabeça com isso para garantir aos alunos que estarão presentes e, ao mesmo tempo, os que estão em casa, dentro do seu direito, que foi assegurado de continuar com o ensino remoto. Como é que se está trabalhando isso, André? Mais uma vez, como você disse, a gente sempre pensa em todos os aspectos, buscando sempre alternativas. E como você também frisou, o professor,
ele vai necessitar mais, além do que ele já faz, né? Isso vai requerer dele um planejamento um pouco maior, né? Na produção desse material, né? E em especial também, a partir do momento em que ele está na escola, todos os protocolos também visam a própria segurança desse profissional, né? Como você frisou, a nossa preocupação, o nosso cuidado vem desde o momento em que o aluno ele está em casa, né? E aí ele vem, chega até a escola, dentro da escola alguns protocolos serão seguidos, limpeza dos calçados, medição de temperatura, né? Dentro do nosso plano, por exemplo, só para você ter uma ideia, a projeção que nós criamos, em média, os nossos alunos, são 40 alunos por sala. A nossa nova projeção agora, com o retorno presencial, é de termos apenas 10 alunos. Obedecendo, inclusive, a metragem, o distanciamento, né? Então, assim, isso como eu havia dito, parte dessas ferramentas que nós aprendemos a usar ao longo desses últimos 4 meses serão fortes aliadas na construção dessas aulas que os professores terão que ministrar nesse novo formato híbrido. Por exemplo, no Classroom, eu, enquanto professor, se eu quiser, eu posso já programar a minha aula de segunda-feira até o final do ano e já deixar ela toda programada dentro do horário. A partir do momento em que eu programo, por exemplo, para segunda-feira, às 9 horas da manhã, ele liberar o conteúdo para que o meu aluno ele possa ter acesso. Eu já posso estar fazendo isso hoje. Então, a apropriação de toda essa ferramenta é o que vai ser um grande suporte para o nosso professor dessa nossa retomada. Até porque também a própria SEDUC, né, com o apoio da nossa CRED aqui, também está vendo alguns materiais, alguns conteúdos, algumas videoaulas que vão também subsidiar o trabalho do nosso professor. Então, assim, eu acredito que, como você havia dito, daqui para frente, com essa realidade e com tudo que nós aprendemos, é impossível você achar que qualquer professor que seja, independente de escola, independente de rede, ele vai voltar, mesmo que tiver essa vacina, todo mundo vacinado, imunizado, você não vai ficar com alguma dessas ferramentas que nós aprendemos e que nós estamos dominando agora. Então, Com assim, certeza. essas ferramentas, elas serão extremamente importantes exatamente para colaborar com essa nova missão, né, que o professor vai ter, que será dividir o seu tempo de forma presencial na escola. Isso vai requerer um planejamento muito bem feito, né, de carga horária de professor, de uma série de fatores com essas atividades online. Perfeitamente. A gente pode considerar ganho em meio a essa situação chata de pandemia, de perdas, né? Essa questão do salto, do avanço, da velocidade no tocante ao uso de ferramentas, né? Vamos dizer assim, da informática, do Google Meet, do Google Class, essas ferramentas. E certamente os empresários vão desenvolver bem mais, com certeza, né? com E certeza. eu acredito, André, que se não fosse uma pandemia global, nós ainda iríamos demorar algumas décadas, ou década e meia, vamos dizer aí, para chegar até esse ensino virtual remoto, né? Ilustrando isso que você disse, o governo federal, através do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, alguns anos atrás, ventilou a hipótese de trabalharmos com os livros digitais. Só que essa ideia, com o passar do tempo, ela foi meio que esquecida. E hoje, né, nós estamos revitalizando essa ideia. Inclusive, essa semana, por exemplo, eu já mantive contato com algumas editoras que se colocaram à disposição de fornecer o material, o livro que o nosso aluno trabalha de forma física na escola, de maneira virtual, para facilitar o trabalho do nosso professor. Então, assim, algumas ideias que estavam assim meio que esquecidas, como você falou, tivemos aí que revitalizar e repensar, e é como eu havia dito, com certeza, daqui para frente, a educação, não só no nosso estado, no nosso país, mas eu diria no mundo, ela será diferente.
Certeza. Já está dando e vai dar vários saltos, né? Com certeza. Com certeza. Em direção a um futuro que viria certamente com muito mais tempo ainda a se passar, se não fosse Sim, a pandemia, né? Aquela condição de... Tem uma frase, não sei de quem, que diz que a necessidade é a mãe de todas as coisas, né? Vai empurrando o sujeito a aprimorar, a descobrir, e a tudo, ainda mais quando mexe com algo que é essencial para a sobrevivência humana, que é a questão da educação. Professor André, são 21 horas. Nós temos já que encerrar. Agradecer mais uma vez aos nossos amigos do Instagram, do YouTube, mas eu tenho duas questões que eu queria finalizar com você. O Fundeb, que foi aprovado com imensa, esmagadora maioria na Câmara, e está indo para o Senado, foram 2 votações lá, e agora vai para o Senado. E, para quem não sabe, o Fundeb ia ser extinto esse ano, né? Sim. Era válido só até esse ano. Perfeitamente. E agora está sendo votado para ser permanente, que é um fluxo de dinheiro, um investimento em que se faz na educação, que não só para salário de professor, que merece, diga-se de passagem, né? Tem uma galera aí que não valoriza professor. E aí, dentre os memes e as piadas que se criam e se criaram durante esse período, quando a escola, eu repito, foi em tese para dentro da casa e que a família sempre teve que participar. Sim. Né? Não existe educação sem a parceria da família. Escola nenhuma faz milagre. A família tem que estar perto, bem próximo. E agora, ainda mais, em casa, ela... E aí um amigo meu disse o seguinte, depois do ensino remoto, que os pais e as mães têm que acompanhar os filhos, estão dizendo por aí que a vacina vai ser descoberta por uma mãe. Então, a vida não vê na hora de voltar, né? E é compreensível, né? No resto, assim como nós, educadores, e sobretudo os professores, estão passando por essa fase de extrema complexidade no fazer educação, na sua prática, nessa questão Nossa, as meninas... Estava falando aqui, você não trabalha com infantil, né? Educação infantil, você imagina o que é. Vamos voltar à escola infantil. O menino chega em casa com a máscara. Que máscara é essa, Joãozinho? Isso é do meu colega. Né? Mais ou menos isso que vai acontecer. Né? Essa é a grande preocupação. Ainda bem que, até o pouco que se sabe hoje sobre esse vírus maldito, é que parece que a incidência na criança ele é bem mais baixo, né? Mas, sim, eles não são imunes, né? E há, sim, todo um cuidado. Né? Fundeb, aí, eu queria que você falasse um pouco também, nós temos um ministro novo, né? Da educação, que, por sinal, é pastor presbiteriano, né? Milton, e quais as expectativas, até agora, eu sempre fiz uma análise crítica de que, dentro desse processo de extrema delicadeza, complexidade que a pandemia impôs, a questão da saúde, a questão da educação, sobretudo a educação, que é uma área que a gente milita, eu sempre achei o ministro anterior extremamente alienado da questão, e aqui não há questão partidária nenhuma, a questão ao sujeito que foi chamado para cuidar da educação, e ele cuidava de outras coisas, e a educação ficou um pouco de lado. Então, a minha expectativa é de que o novo ministro, que inclusive está com Covid, né? E ele assumiu e ficou doente, mas a expectativa é que ele faça um bom trabalho. Que se falasse aqui para a gente encerrar sobre a questão do Fundeb e a questão do novo ministro. Só avisar aqui, André, para os meus amigos do Instagram, que está encerrando ou já encerrou? Daqui a pouco vai encerrar, né? Se encerrar antes, fique com o nosso boa noite, nosso abraço. André. Ok. Então, desde já, boa noite, George, chegando ali, boa noite a todos do Instagram que nos assistem, tá certo? Então, assim, falando um pouco sobre o Fundeb, né, e a importância que esse fundo tem como principal fonte financiadora da nossa educação pública. Como você falou, ele tinha a validade, né, de 10 anos, e nós corríamos o risco de, em 2021, não ter mais nada que pudesse financiar a nossa educação pública. Nós conhecemos a realidade dos nossos municípios,
mais de 5 mil municípios. Nós temos municípios que, infelizmente, não tinham renda suficiente para estar, por exemplo, honrando com o pagamento do salário dos nossos guerreiros professores. André, só para te ajudar e que os nossos amigos compreendam, 2019, o Fundeb teve mais de 150 bilhões de reais em recursos. Aí você imagina um recurso como este deixando de chegar, né, a todos os municípios. Então, assim, é uma luta intensa e extensa. Ela já existe na Câmara desde 2015, né, que se luta, que se trabalha. E, graças a Deus, há aproximadamente, eu acho que 1 semana, 2 semanas atrás, né, a Câmara aprovou, né, praticamente assim, eu acho que tivemos apenas 7 votos, né, 6 ou 7 votos, né, que não foram a favor do fundo, né, e esse fundo ele foi aprovado na Câmara nas 2 votações, indo agora para o Senado. Então, assim, é extremamente importante, até porque ele aumenta o percentual, a União, ela entrava com 10%, e aí agora vai ser feito um aumento de forma gradual, até 2026, se não me falhe, onde ela vai complementar aí com 23%. 23%. Então, assim, isso é extremamente importante para que a escola pública ela possa continuar tendo o recurso necessário que possa vir a melhorar cada vez mais a qualidade da nossa educação pública. Então, extremamente importante a aprovação e a efetivação desse fundo, porque ele passa a ser agora definitivo, né? Utilizem, sim. Isso é extremamente importante, né? Cabe a cada um gestor, e aí eu vou falar até como gestor da escola pública, porque nós recebemos, existe um recurso chamado PDDE, que o dinheiro ele chega diretamente para a conta da escola, né? Que não é toda escola, existe uma unidade executora, né? Onde a gente conversa, existe o próprio conselho escolar, toda escola pública tem que ter o conselho, onde a gente discute, onde a gente vê quais são as reais necessidades que a escola tem e não a é gente algo aplica. que vai para o bolso do diretor e ele fala o que quiser daquilo ali, não. Né? Tem uma conta específica que cada instituição tem, né? Isso já foi um avanço muito grande isso, né? Então cada escola vem aquele recurso e esse recurso ele tem toda uma estrutura, fiscalizado esse dinheiro, a compra, a gente tem toda uma prestação de conta com relação a isso. E com relação ao Ministério da Educação, e aí faço as suas palavras, né? Nada relacionado a partido A, B ou C, mas, infelizmente, a sensação que eu tinha como professor que sou, é que o assunto que menos importava para o ex-gestor era educação. Era o assunto que menos importava, né? E a gente fica muito preocupado, porque, como todos nós sabemos, qualquer nação que deseja alcançar níveis de qualidade de vida para a sua população, coloca a educação como sendo uma das suas prioridades. E, infelizmente, no nosso país, com o ex-gestor, não estava acontecendo isso. Então, o que fica, na verdade, é uma expectativa de que o novo ministro, ele promova mudanças. Para você ter uma ideia, nós estamos, como a gente colocou aqui, há 4 meses, né, trabalhando de forma remota, e até bem pouco tempo atrás não tinha saído uma orientação do MEC para que as escolas pudessem... A sensação de desamparo que eu estava sentindo, enquanto educador e da área, era no mesmo nível de medo do coronavírus, porque não tinha um pronunciamento de 1 segundo do ministro sobre a educação. Não. Mas para mandar os ministros para aquele lugar, ele... Queria abrir o camburão, mas, enfim. Então, assim, a gente fica realmente, né, torce para que ele possa trazer uma boa gestão, né, para que ele possa valorizar os profissionais, para que ele possa dar o apoio que a educação, em especial aqui do qual eu faço parte, da escola pública, ela possa desempenhar o seu papel com a melhor maneira possível, né? Então, assim, que venha realmente para ajudar, para trazer ideias, né, para trazer propostas para que a nossa educação, de uma maneira geral, ela possa avançar. Perfeitamente. São 21h09. Registrar aqui a presença do George, da dona Gleice.
Hoje ela não liberou, ela trouxe, acompanhou ele, né? Brincadeira, viu? Na verdade, o George estava em uma outra live, né? Da celebração de 1 ano da nova gestão do polo da Faculdade de Anhanguera, aqui em Itapipoca, que funciona lá no Colégio Alpha Baby. Vou dar um abraço aqui para a professora Nélia, né? Que é a gestora e proprietária ali do polo Anhanguera. Agradecer ao George também, que faz parte dessa equipe, e aqui eu já quero agradecer a todos vocês do Instagram, do YouTube, pedir para você se inscrever, né? Vai lá no YouTube, faz a inscrição, no Instagram você segue, e no Face você faz o quê? Curte, né? Só que hoje nós não estivemos pelo Facebook. Quero dizer que a gente está trabalhando muito seriamente, com certas limitações e dificuldades, porque o aporte financeiro do Papo com Graça é só na graça de Deus mesmo. Eu sei que é tudo a graça de Deus. O papo e a graça, né? Precisa de vez em quando que a graça se financie. Mas eu não estou reclamando, estou só dizendo, no próxima quinta-feira, possivelmente estaremos no estúdio novo, no cenário novo, né? Aí a graça de Deus faça com que o papo da graça seja beneficiado com esse. E eu agradeço aqui mais uma vez ao pastor Arthur, ao Augusto Bellarmino, Jorge Pinheiro, Jorge Freires, ao meu queridíssimo João Edson, trazendo aqui, e vamos encerrar com ele ele já está aí no ponto para... Tá? André, muito obrigado mais uma vez. Estivemos aqui com o professor André, diretor da Escola Profissionalizante Gonzaga Mota, lá em Amontada, e batemos esse papo aqui com bastante graça, né, de um assunto extremamente... Vou pedir para você ficar atento, que de repente nós vamos ter que chamá-lo para conversar de novo aqui sobre esse assunto, né, sobre esse tema. É vasto e muita coisa acontece. No Brasil, as notícias são assim, tornaram-se bastante rápidas, né, diárias e frequentes, né? E eu queria que você deixasse uma palavra final. Aristarco, mais uma vez, né, fico bastante grato, muito honrado de estar aqui, né? O tempo passou e a gente nem percebeu. Isso é sinal que o papo, né, com a graça de Deus, estava muito bom, tá certo? Me coloco à disposição, tá certo? Tendo espaço, porque, como eu havia dito, né, hoje foi um dia inteiro de reunião, né? Até antes de vir para cá, amanhã eu vou precisar ausentar-me um pouco, vou para uma consulta, estou com uma crise de coluna, por isso que de vez em quando eu fico mexendo por aqui. Mas assim, eu saí já conversando com o núcleo gestor da escola, passando algumas orientações, mas assim, fica aqui, tá certo? Meu abraço a todos aqueles que nos acompanharam, tá certo? E me coloco à disposição. Quero só frisar, não é, que embora eu esteja hoje na gestão de uma escola da rede do Estado, né, da rede estadual, também sou professor município, né, e por estar na gestão eu estou cedido, mas assim a gente tem feito também um trabalho de apoio, né, de trazer propostas para o nosso município, né. Eu faço parte de um grupo, a gente fica brincando, diz que professor até no momento de descanso vai pensar em educação, e é um grupo que a gente tem buscado assim alternativas, às vezes no final de semana e agora até de forma online, né, conhecendo um pouco da realidade do nosso município. Então eu faço parte de um grupo, tá certo? Quero até mandar um abraço aqui para o professor Pedro Neto, que ele foi quem organizou todo esse grupo, chamado SEI, que é o Sistema de Ensino de Itapipoca, né? O Sistema Educacional, né, de Itapipoca, onde a gente tem construído propostas para que a educação do nosso município também possa avançar. Então, mando um abraço para todos que fazem parte e, mais uma vez, agradeço. E, como você disse, é um tema assim muito bom, gostoso, que faz parte do cotidiano de toda a nossa sociedade e me coloco à disposição, tá certo? Se for necessário, tiver essa necessidade, né, me coloco à disposição de nós voltarmos aqui e conversarmos um pouco mais sobre esse tema, até porque, como eu havia dito, além de ser a profissão, faz parte da minha vida. Então, é um tema que eu adoro falar e a gente está à disposição. Tá bom? Obrigado, professor André. Terminando aqui, a gente vai bater um papo sobre futebol, né, Jorge? Vamos pular essa parte, depois a gente conversa. Obrigado, um grande abraço a você. Muito obrigado a vocês que nos acompanham até a próxima quinta. Nós vamos estar aqui às 20 horas, conversando com o nosso irmão Wagner Reis. O tema também é de extrema importância nas questões
sociais, a sua casa de recuperação, né? Que ele tem a Quinta Pipoca e também Resgate, Casa Resgate, também lá em Barra do Corda, no Maranhão. Dá um abraço aqui ao irmão Wagner, próximo, você não pode perder, o assunto é muito interessante. A gente encerra, você fica aí com mais uma belíssima canção do nosso querido João Edson. Um abraço e até quinta-feira. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podia ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus